Olá, eu sou a Isabela Jardim Bonet, trabalho com impacto, trabalho no terceiro setor já há 9 anos. Hoje eu sou diretora executiva da CID Brasil, uma organização que tem a missão de articular diversas pessoas, diversos grupos da sociedade e construir uma sociedade mais inclusiva para a pessoa com deficiência. Eu sou formada em administração, então eu sou muito animada com questões de gestão, né? Adoro trabalhar com isso mesmo. E hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico. Então, é um assunto que super me interessa e espero poder contribuir com mais conhecimentos para você que está nos assistindo. Bom, planejamento estratégico. Por onde a gente começa essa história toda? Primeiro, a gente tem que saber que planejamento estratégico é uma metodologia, é uma ferramenta que vai nos ajudar a chegar mais perto do nosso impacto. Então, normalmente as pessoas acham que o planejamento é algo para ajudar a melhorar a nossa gestão, melhorar nosso financeiro, nossa captação, nosso marketing. Não só isso. A pergunta que a gente tem que fazer é como que eu tenho que fazer ações, o que eu tenho que fazer ações durante o ano para chegar mais perto do meu propósito de existência, para chegar mais perto do meu propósito de impacto. Então, o planejamento é um grande guia da organização, é uma base. E que, pensando junto, estabelecendo esse guia, é o que a organização pode seguir durante um certo período, para dizer lá no final desse período que, olha, eu realmente caminhei mais perto do meu impacto, eu realmente evoluí, estou crescendo, estou me transformando, estou gerando impacto. Bom, sabendo que o planejamento estratégico é um guia, é uma base, é por isso que é importante realizar ele, a gente vem para um outro ponto de discussão bem importante aqui. Existem diversas metodologias, né? Existem diversas ferramentas que você pode aplicar. Algumas pessoas vão falar para você fazer o planejamento de um jeito, outras de outro jeito. Mas no final das contas, o que o gestor, a pessoa que está liderando o planejamento dentro da organização, precisa saber é que ele precisa adaptar. Ele precisa olhar para os mundos de possibilidades de como fazer o planejamento estratégico e ver o que mais combina com a sua organização. Tem organização que prefere algo mais robusto, algo que mapeia a empresa inteira, né, a organização inteira, que tem um grande desdobramento e que isso siga por um período mais extenso. Tudo bem. Tem outras pessoas, outros gestores, outras organizações que preferem algo mais enxuto, algo que que a pessoa possa mudar em curtos períodos, flexível, mais dinâmico, mas porque isso combina para aquela realidade. Então, gente, no final das contas, como você vai fazer o planejamento estratégico? Você vai ver quais são as suas opções de caminho e entender o que mais tem sinergia com a sua organização, né? O que mais combina com a sua equipe, o que mais combina com o momento da sua organização. Vocês estão começando, você já tem muitos anos de vida, o que faz mais sentido ali? O que vai dar, pode ser que dê mais certo? Pega essa sua decisão e aí desenvolve o seu planejamento estratégico, tá certo? Bom, sabendo aí desses primeiros pontos de alinhamento sobre o tema, vamos falar um pouquinho de como fazer um planejamento, certo? De uma forma mais dinâmica, coloquei meu fundo de tela aqui com algumas etapas básicas de um planejamento, tá certo? Vamos seguir elas? Primeiro de tudo, vamos ver se eu acerto aqui, ó. Missão, visão e valores. O que é isso? O que isso tem a ver com o nosso planejamento? É o ponto de partida. Você vai olhar para qual é o propósito da sua organização, o que ela quer transformar, tá? Aqui a gente fala do porquê você existe, que é a missão, de onde você quer chegar, que é a visão, quais são os valores, quais são as suas essências. Se você não tiver criado isso, você precisa criar esses três critérios aqui, tá? Mas se você já tiver, pare e analisa eles. Eles são os seus pontos de partida. Você vai entender ali qual é o impacto que você quer gerar, porque isso aqui precisa te dar essa resposta, qual é o impacto que eu quero gerar. E aí, você vai atualizar ou não, mas entender, olha, se eu quero atingir, vou inventar aqui, se eu quero mudar a realidade da infância, se eu quero mudar a realidade de famílias, se eu quero melhorar a questão da saúde do meu público-alvo, então, o que eu preciso fazer durante esse ano, por exemplo, para chegar mais perto desse impacto? É isso aqui vai te dizer, tá? Vai te responder essa pergunta, beleza? Sabendo disso, fazendo esse rascunho
de algumas possibilidades, de como você está perante a sua missão, sua visão, você vem aqui fazer essa análise interna e externa. O que é isso, gente? Você vai parar e vai refletir, olhando para a sua organização. Como a gente está? Como a gente está frente à nossa missão, frente à nossa visão? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos da nossa organização que diz que a gente está mais longe ou mais perto do nosso propósito? E aí são infinitas possibilidades. Você vai analisar as suas áreas administrativas, você vai analisar a sua metodologia, você vai analisar as suas estratégias, você vai fazer um pente fino e analisar. Analisar significa listar essas suas conclusões, o que você é bom e o que você não é tão bom. Então faz uma lista delas, separando entre pontos fortes e pontos fracos. Guarda isso. Aí você vai olhar para fora da sua organização. O que tem lá fora que é interessante para a gente? O que tem lá fora de oportunidade? O que está acontecendo lá que é bom e que eu ainda não estou trabalhando com isso? Então você vai listar aspectos que não tem a ver com você, que está fora do seu controle, que está acontecendo lá fora da sua organização, mas que são oportunidades para você. É a economia que está indo bem? É alguma lei que foi aprovada recentemente, que foi revisada, e isso é interessante para o seu impacto? São algumas iniciativas de captação que existem lá fora? Então faz uma lista aí do que está acontecendo lá fora. Assim como você vai listar os pontos positivos, né, as oportunidades que estão acontecendo lá fora, você vai listar também as coisas que são um pouco complicadas e podem afetar negativamente a sua organização. Então faz uma lista dessas ameaças que a gente chama. Lista lá o que pode complicar o seu ano que você não tem controle, que está acontecendo fora da sua organização. Então aqui também vale. É economia? Isso afeta alguma coisa? Alguma lei, alguma legislação afeta negativamente os seus planos, né, o seu impacto que você quer? É a concorrência? Existe concorrência, né, no terceiro setor? Existe alguma coisa que pode tirar de você algo que você chama de sucesso? O que está te ameaçando, mas que você não tem esse controle, está lá fora? Faz essa lista também. No final das contas, você vai juntar todas essas listas que você fez, então seus pontos fortes, seus pontos fracos, as oportunidades do meio externo e as ameaças do meio externo, e você vai juntar eles e vai olhar o que eu posso unir aqui, o que eu chego de conclusão. O que está acontecendo de fraqueza, mas que tem uma oportunidade que, se você mexer ali, você consegue entrar com tudo nessa oportunidade. Quais são os seus pontos fortes que, por eles existirem, você neutraliza aquela ameaça? Então, faz alguns cruzamentos. Pega essas suas listinhas e faz uma outra lista de conclusões. Tá? Então, eu tendo essa oportunidade, então eu consigo conquistar eu tendo esse ponto forte, desculpa, eu consigo conquistar essa oportunidade. Faz esses matches, essas combinações. Essas combinações certamente vão ser os seus objetivos para o ano, para o período que você está desenvolvendo esse planejamento estratégico, tá? Então é dali que você vai tirar o que eu vou fazer esse ano para chegar mais perto do meu impacto. E aí a gente vem para cá, ó, objetivos e metas. Dessa listinha, você pode até priorizar, escolher 5, escolher 4, escolher 3 itens, não mais que 5, tá? Dessa listinha e converter elas em objetivos do seu ano. Então tá, então vamos lá, vou transformar essa minha frase aqui em objetivos. Então, se eu tenho um ponto forte, que é ter uma equipe muito unida, muito engajada, e ao mesmo tempo eu vi uma oportunidade de captação, de renúncia fiscal. Então, um dos meus objetivos pode ser preparação da equipe, capacitação da equipe para novas frentes de renúncia de captação de recursos. Quais são? O que vai provar que eu atingi esse objetivo? Ou melhor, vou fazer um objetivo melhor. Qualificação da equipe
e aumento na minha captação de recursos. Ou seja, eu vou elevar o nível da minha equipe, que já é muito engajada, para ela conseguir captar mais recursos por meio da renúncia fiscal, que foi a oportunidade que eu achei. Então, eu coloquei esses dois objetivos aí no meu planejamento. Como que eu provo que eu alcancei esse sucesso? Então, eu vou inventar, vou desdobrar isso num número, num indicador. Então, ter uma equipe qualificada, para mim, significa que a equipe fez 100 horas de capacitação ao longo do ano. Inventei aqui. Ter um aumento na captação de recursos via renúncia fiscal significa que eu captei X mil reais ao longo do meu ano em renúncia fiscal. Então, você vai construindo isso, você vai construindo objetivos e vai construindo números, indicadores, metas que provem o sucesso desse seu objetivo. É interessante, se eu posso te dar uma dica sobre como construir esses objetivos, que você construa objetivos que tenha a ver com algumas áreas da sua organização. Então, que tenha pelo menos um objetivo que tenha a ver com pessoas, que tenha ao menos um objetivo que tenha a ver com captação, outro com financeiro, outro com mercado, com marketing, com ambiente externo, e outro com o seu impacto. Você precisa ter objetivos que estão ligados diretamente ao seu impacto. É o desenvolvimento de uma nova metodologia, é o aumento de beneficiários, é o aumento da qualidade. O que é a sua análise interna e externa é que vai dizer. Mas tenha pelo menos um objetivo de uma área. Se você tem um financeiro muito bom, você não precisa ter um objetivo estratégico do seu financeiro, não é obrigatório, tá bom? Mas analise, né? A tua análise interna e externa vai dizer como que está o termômetro aí das suas áreas, mas não deixe de tentar ter uma diversidade de objetivos, tá? Se você tiver todos os objetivos ligados à captação de recursos, você certamente está deixando alguma coisa de lado. E pode ser que você esteja deixando o seu impacto de lado. Que você não tem nenhum objetivo para melhorar, para alavancar, para expandir o seu impacto. Tá certo? Pensem nisso. Bom, vamos lá. Depois que você definiu esses seus objetivos e o que é sucesso, né? Como que eu posso provar que eu atingi esse objetivo, que são as metas, você vai aqui para o lado. Opa, aqui para o lado. Plano de ação. Você vai pensar, você e sua equipe vão pensar, como que eu vou fazer para atingir essa meta e esse objetivo? E vocês vão desdobrar isso. É um rascunho mesmo, é pegar e falar assim, como eu vou captar esse dinheirão aí em renúncia fiscal? Bom, primeiro eu tenho que abrir relacionamento. Não, não, não. Primeiro eu tenho que estudar sobre o tema. Então, vamos lá. Primeira etapa: estudo, rodas de conversa, capacitação, benchmark, é isso aí. Depois que eu tô craque nisso, eu vou criar um processo interno. Então, vou criar o beabá, assim, né? Como que a minha equipe tem que fazer para captar. Depois vou criar a estratégia, o plano de captação, que vai ser abrir relacionamentos, escrever o projeto, contratar novas pessoas. Depois, vou captar. Então, você vai parte por parte, desdobrando como você vai chegar naquele sucesso, naquele objetivo, naquela meta. Tá certo? Nesse momento, além de você destrinchar planos de ação, você também coloca responsáveis. Então, quem que vai ficar com essa parte? Quem que vai fazer isso? Quem que vai liderar isso daqui? Tá certo? Faz isso para todos. E por fim, gente, deixa eu ver para que lado que eu vou aqui para mostrar para vocês. Vou para esse daqui. A gente chega numa etapa final, que é o que vai acontecer ao longo de todo o período depois que você encerra esse planejamento, ou seja, depois que você termina esse plano de ação. Você vai implementar, você vai começar. Então vamos lá, time, vamos iniciar. Quem está aí responsável por alguma ação, começa a colocá-la em prática. E você cria também um sistema de governança, ou seja, se reúna com o seu time pelo menos uma vez por mês e faça uma reunião de gestão estratégica. Então repasse como está seu objetivo, se foi atingido ou não nesse mês, por que não foi atingido, o que a gente tem que fazer de diferente, a gente precisa revisar o plano de ação. Então, se reúnam pelo menos uma vez por mês para falar sobre os indicadores do mês que antecedeu, tá certo?
Quando você vê que tem um resultado negativo, né, dos seus indicadores durante muito tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você tem que fazer uma intervenção, né, você, no caso, o seu time. Pega aquele plano de ação, desfaz ele, pensa em cima, cria outro. Então, o planejamento não precisa ser inflexível, ele pode ser dinâmico. Viu que o resultado não está bom? Vai lá, pensa de novo em cima daquele objetivo. E o contrário também vale. O resultado está indo muito bem, está superando a meta. Será que não dá para a gente aumentar a meta? Ou será que esse objetivo já está legal? Vamos criar um outro objetivo mais desafiador ainda? Então, essas revisões no planejamento, elas são muito bem-vindas. Mas cuidado para que essas revisões não sejam, não abracem tá muito difícil, não tô conseguindo. Essas revisões, essas mudanças precisam ser verdadeiras, precisa realmente, entender que a equipe fez o esforço máximo, então a gente vai ter que mudar, porque mesmo assim não deu certo. Bom, gente, essas são as etapas gerais de um planejamento estratégico. Eu realmente sugiro para vocês pesquisarem mais ainda. Na internet tem muitas ferramentas de tudo que eu falei, todas as etapas, tem ferramentas para vocês utilizarem, tem leitura para fazer, e principalmente converse com outras organizações, vejam como elas fazem. A gente pode aprender em rede. O planejamento estratégico pode ser construído com a ajuda de outras pessoas de fora da organização. Aliás, isso é algo muito legal. Traz para dentro do seu beneficiário, traz para dentro da sua equipe, constrói todo o planejamento com pessoas que não são só a liderança. Faz algo coletivo, isso é muito legal. O resultado é muito interessante, você realmente chega mais perto da realidade daqueles seus beneficiários e você consegue engajar muito mais a sua equipe se você fizer dessa forma. Tá certo? Então vão em frente, peguem essa pílula de conhecimento, estudem mais um pouco para que vocês consigam realizar planejamentos estratégicos cada vez mais assertivos. Um grande abraço.